pessoal! Hoje nós vamos falar de educação financeira com Ana Luísa de Mello. Ela é pós-graduada em Educação Financeira pela UnoOeste. Ela possui certificação CPA 20 pela Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros. Ana Luísa atua desde 2019 com atendimentos individuais e ministra cursos, workshops e palestras nas áreas de organização e planejamento financeiro e investimentos. Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Um prazer estar aqui, né, com você e com vocês que estão assistindo para a gente bater um papo a respeito desse assunto maravilhoso, né, que é a minha paixão, educação financeira, e tão necessário nesse nosso Brasil, nesse nosso mundo de hoje. Aí eu quem agradeço, Ana Luísa. Então vamos começar, por favor, você explicando para o público qual é a importância da educação financeira. Olha, a educação financeira, por incrível que pareça, muita gente acha que é só trabalhar com dinheiro, né, só com contas, mas na verdade a educação financeira ela tem um aspecto, né, de importância que influencia várias esferas, várias áreas da vida, porque o dinheiro, ele tem um aspecto relacionado com a parte da família. Se você não se relaciona bem com o dinheiro, com o seu consumo, vai necessariamente impactar as pessoas ao seu redor. Você tem a questão do impacto também, né, de uma importância para o seu emocional. Então, estudar a educação financeira, ter uma boa relação com o dinheiro, tem também essa questão da sua saúde emocional, você estar tranquilo para resolver os problemas, estar tranquilo para poder tomar as decisões. A gente tem muitos outros aspectos. A gente tem a questão em relação também à realização de sonhos, controle de ansiedade, não tomar dívidas. Então, a importância da educação financeira, por incrível que pareça, ela não se restringe apenas a um cuidado com o dinheiro, com o bolso, mas também um cuidado de uma maneira geral com outras esferas da vida, porque dinheiro se relaciona sim com qualidade de vida e também com realização de sonhos e projetos. Então acho que é tranquilidade, né, financeira. A importância da educação financeira é trazer tranquilidade e também realizações, né, porque dinheiro está aqui para isso. E como as pessoas, Ana Luísa, elas podem trazer a educação financeira para o dia a dia? Primeiro, quebrar o tabu. Falar sobre dinheiro, se abrir a uma conversa, a ouvir, mas também a falar sobre dinheiro. Eu acho que essa é uma maneira maravilhosa de trazer educação financeira para o dia a dia, conversar sobre dinheiro. E, obviamente, na sequência também, né, criar hábitos financeiros simples e muito, muito básicos que as pessoas sabem que tem que fazer, mas ignoram. Como, por exemplo, começar a olhar semanalmente o seu dinheiro, para onde foi, abrir ali, né, o extrato, abrir a fatura do cartão. São atitudes, às vezes, tão simples, mas que trazem um efeito enorme quando a gente fala no longo prazo, né? Às vezes é um pouquinho mais chato, no começo ali olhar, mas é uma coisinha boa de você fazer. Pensa assim, isso tem um impacto positivo no seu dia a dia se você começar a olhar com mais carinho para as suas finanças. E quando você percebeu que a educação financeira seria importante para a sua vida? Eu percebi a educação financeira, na verdade, como importante quando eu me vi dentro de um ciclo em que eu não conseguia sair, onde eu simplesmente tinha uma emergência, não tinha dinheiro guardado, gerava uma dívida, aumentava o meu salário, começava a pagar a dívida, porque para mim a dívida era o problema, e aí vinha uma outra emergência, eu não tinha dinheiro guardado, fazia uma nova dívida. Então eu percebi, isso aconteceu 3 vezes, percebi um ciclo. Eu falei, opa, tem alguma coisa de errado. Quando a terceira vez bateu, eu falei, que tem alguma coisa que eu não estou fazendo, ou eu estou fazendo de errado, e eu preciso corrigir. Então eu fui em busca de respostas sobre o que eu precisava fazer para romper esse ciclo de endividamento, de quita dívida gera dívida, quita dívida gera dívida, e eu não saía do lugar. Então, essa história, assim, né, óbvio, é um resumo, né, eu passei por muitas emoções, muitas questões emocionais ali, essas emergências envolveram os meus gatos, né, emergências com veterinário, cirurgia, gastos grandes, assim, que não estavam previstos, e eu achava que a dívida era o problema. Então eu estava sempre correndo atrás de tentar romper a dívida. E quando eu fui estudar educação financeira, eu entendi que não era a dívida o problema. Era uma outra questão e que me faltava uma base muito
muito óbvia de educação financeira, que era a reserva de emergência. Então foi aí que eu percebi, falei, opa, tem alguma coisa de errado ali. Então eu comecei a estudar para mim mesma, percebi a importância disso, olhei para o lado, vi que ninguém ao meu redor tinha esse conhecimento. Então eu fui me especializar, foi efetivamente, além de aplicar na minha vida, eu fui me especializar e buscar conhecimento de fato, para poder também, não só para mim, mas levar para as outras pessoas. Ana Luísa, por que é importante ter uma reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é o primeiro passo para te dar tranquilidade. E ela é construída aos poucos. Ela é construída de uma maneira como se fosse uma caminhada. Você tem que necessariamente viver abaixo do seu padrão de vida, receber o seu salário, você não pode viver no limite dele, você tem que viver, que a gente chama um degrau abaixo, viver abaixo, e esse dinheiro que, entre aspas, sobra, ele é preservado para começar a formar a sua reserva. Eu até brinco com os meus clientes que são mais, assim, viciados em crédito, eu até brinco com eles, eu falo, tira da mão do banco a necessidade de você ter crédito ou você ter cheque especial, cria o seu próprio limite, cria o seu próprio crédito, cria o seu próprio cheque especial. Isso é a reserva de emergência, é aquele dinheiro que você pode recorrer no momento em que você vai precisar de ter tranquilidade emocional para tomar uma decisão. Você falou, é uma espécie de poupança, a reserva de emergência. E a poupança é um dos investimentos mais tradicionais do nosso país. Ainda é recomendado, ainda é seguro investir na poupança? Então, a poupança, as pessoas têm muito a ilusão de que ela é o investimento mais seguro que existe. Na verdade, ela nem é o mais seguro que existe. E nem é nem de perto aquele que melhor rende. Então, as pessoas têm a ideia de que a poupança ela é melhor, porque simplesmente ela é a mais conhecida. É a mais conhecida forma de se guardar dinheiro, a mais tradicional, a mais antiga. Vem desde o Império. A poupança ela existe desde a poupança existe desde o Império. Então as pessoas conhecem isso. Só que a poupança, tradicionalmente, ela rende abaixo da inflação. O que isso significa na prática? Na prática, significa dizer que cada vez que você deixa o dinheiro lá parado na poupança, você perde poder de compra, porque a inflação ela é maior do que o rendimento da poupança. Então ela não é o mais seguro. Por quê? Porque o mais seguro, aí eu não quero entrar em detalhes técnicos, são títulos públicos, títulos do Tesouro Nacional. Lá é o mais seguro, entende? E então pode falar. Não, é que eu quero já fazer um gancho na sua resposta com investimento. Eu sou iniciante e quero investir. O que você orienta? Eu oriento sempre para os iniciantes começarem para ponto 1, formando a reserva. Ninguém investe sem formar a reserva. A reserva é o seu primeiro gostinho que você vai ter que estudar de investimento para você justamente sair da poupança, que é horrível, e você buscar alguma coisa que realmente seja segura, tão segura quanto ou mais, e que tenha um rendimento melhor. Então, o que eu recomendo? Na hora de você formar uma reserva de emergência, já dá uma olhadinha, por exemplo, em títulos públicos. Qual deles? Tesouro Selic, por exemplo. Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Mais do que a poupança? Mais do que a poupança. Porque é um título emitido pelo governo federal. Então, assim, a segurança é a maior do país. Então, Tesouro Selic, por exemplo, é o mais recomendado para uma reserva de emergência. Só que você precisa estudar um pouquinho, que você vai precisar abrir conta numa corretora, não vai ser através do seu banco que você vai investir ali diretamente. Alguns bancos até oferecem, tá? Ou você conseguir fazer esse investimento, mas nem todos. Ou então, uma segunda opção que é muito próxima à poupança e algumas pessoas já conhecem, é você buscar o CDB de liquidez diária. Vários bancos oferecem isso, CDBs de liquidez diária. A minha dica é, por isso tem que estudar um pouquinho, nunca pegue menos de 100% do CDI. Ana, que sopa de letrinha. Não, calma, por isso você tem que estudar um pouquinho. Pega lá CDBs a 100% do CDI de liquidez diária, resgate rápido. Rende mais do que a poupança, né? Rende bem mais que a poupança e você tenha a mesma segurança no caso de CDBs. Ou até, para facilitar e finalizar aqui, contas digitais, de bancos digitais mesmo. Rendem mais do que a poupança e em termos de segurança é a mesma, basicamente falando. E as ações da Bolsa de Valores? Aí a gente fala que você é longo prazo. Ações, Bolsa de Valores, exige um conhecimento técnico um
pouco maior. Vai exigir que você já tenha a sua reserva de emergência de no mínimo 6 meses do seu custo de vida guardadinho no lugar seguro, rendendo melhor, para você começar a pensar no longo prazo. Ações, a gente está falando aí de investimentos de 10 anos para cima. E um conhecimento que você precisa ter para você não perder dinheiro de bobeira, porque muitas vezes as pessoas perdem dinheiro pela ignorância. Não conhece como aquele ativo financeiro, aquele investimento funciona. Então ela fica com medo dos momentos de estresse do mercado, que é normal, ela sofre oscilações, as ações são caracteristicamente, elas sofrem oscilações. Então no momento ela vai estar negativo, no outro momento ela vai estar positivo. Então a pessoa não tem emocional para isso, e ela realiza um prejuízo, sem necessidade, porque ela não tinha uma estratégia e não tinha conhecimento. Então, as ações, o que eu digo, tem que parar e tem que estudar, até porque você não investe em uma ação, você tem que montar uma carteira de investimentos, né? Um conjunto de investimentos. Ô, Ana, ainda dentro desse assunto de investimentos, por que pode ser um desafio cuidar das finanças pessoais ao chegar na terceira idade? É realmente um assunto que a gente fala às vezes um pouco mais complicado, porque quando a gente está na terceira idade, a gente muitas vezes olha para trás e fala, caramba, quanto tempo, entre aspas, né, eu perdi porque eu não tinha o conhecimento para fazer investimentos e agora eu tomei esse contato e vi a importância de se ter dinheiro investido, de colocar um dinheiro para render. O maior desafio da terceira idade é o tempo, porque os investimentos, o que faz os juros trabalharem a seu favor, o que faz o investimento ter mais tranquilidade é o tempo. E na terceira idade, às vezes a pessoa ela fala, olha para trás e fala, caramba, mas eu perdi muito tempo. Então o que eu falo não olha para trás, olha para frente. Você está lá na terceira idade, mas que idade você tem? Hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida de 100 anos ou mais. Então você tem tempo pela frente. E por incrível que pareça, 10 anos é um bom tempo. Então às vezes a pessoa ela não pode olhar para trás sobre o que já passou. A importância de você olhar para frente e falar o que eu posso fazer agora. Então o desafio primeiro esquece o tempo que passou, se preocupa com o tempo que você tem. E o outro desafio na terceira idade é justamente que a pessoa muitas vezes chegou no momento de usufruir do patrimônio formado. Então, se ela não tem um patrimônio construído, ela vai olhar e vai falar, caramba, mas eu não construí, eu queria estar usufruindo dos rendimentos do meu investimento, mas eu não fiz investimento. E novamente eu falo, não olha para trás, olha para frente, o que você pode fazer agora? E aí começa naquele processo básico de investimentos, de se organizar, de se planejar, de olhar ativos e passivos que a pessoa tem. Às vezes ela tem imóveis, ela tem um carro, alguma coisa que dentro de uma organização financeira faz sentido vender aquele bem e investir. Por quê? Porque isso vai trazer um benefício lá na frente. Mas é uma decisão que precisa ser tomada com muito cuidado, porque às vezes é o único patrimônio que a pessoa tem, e então a gente precisa sempre fazer um cálculo com muito carinho para saber se realmente faz sentido para ela vender aquele bem que ela tem, às vezes o único, para ela investir e construir um patrimônio, né, às vezes um pouquinho mais para frente, segurar um pouquinho ali a ansiedade para ela ter um benefício lá. Então são esses dois desafios aqui que eu vejo. Por que os empréstimos consignados, eles podem ser uma cilada para os idosos? Olha, é danado. O consignado, ele pode ser uma bênção ou uma maldição na vida das pessoas, especialmente quando a gente fala de terceira idade. Porque o consignado, ele é aquela modalidade de investimentos, não, perdão. O consignado, ele é aquela modalidade de empréstimo que tem taxas mais baratas. Porém, ele tem duas características. Costuma ser um empréstimo de um período longo, né? Então, nesse processo de ser um período longo, sobe muito o saldo devedor final. Tempo é dinheiro, literalmente o banco sabe disso. E a gente tem o congelamento, né, do parte do salário, que a garantia do banco de que você vai pagar é que ele desconta direto na fonte. Então, essa segurança do dinheiro é o que faz com que ele tenha taxas mais baratas. Então, o banco consegue oferecer para a pessoa de terceira idade uma taxa reduzida porque é muito seguro para ele. Você não vai poder deixar de pagar essa dívida. Nunca, porque ela é descontada direto lá no contra-cheque, ou no caso ali, né, direto da aposentadoria. A cilada está em que, como é muito fácil
pegar esse empréstimo, muitas vezes os idosos que não têm educação financeira acabam vendo esse tipo de empréstimo como uma salvação. Especialmente, não digo nem para poder comprar coisas assim, tipo, eu tive uma urgência. Não, muitas vezes para trazer aquele valor para usar durante algum tempo, 1 ano, 2 anos, para poder desafogar as contas do dia a dia mesmo, que a gente sabe que a aposentadoria muitas vezes é mais baixa, só que isso dura pouco tempo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai precisar novamente voltar para o consignado. Então ele vai ter 2 opções, ou ele vai ter que pegar novamente um outro consignado, então vai reduzir mais ainda o valor do que ele recebe, ou ele vai ter que estender o prazo daquele que já existe, e vai aumentar ainda mais o saldo devedor dele. Então acaba virando uma bola de neve e é muito difícil sair e negociar esse consignado, porque você está com a tua aposentadoria presa. Então, o máximo que você vai ter que fazer, e aí mesmo na terceira idade, é tentar, sim, se livrar o quanto antes, pagar essa dívida. Por incrível que pareça, tem que correr e pagar essa dívida, porque o perigo está em que você não consegue mais sair. Né, ele vira literalmente, você fica patinando, você sai de um para entrar em outro, você vai pegar o mesmo e vai estender. Então, você fica eternamente preso nessa dívida para tentar jogar dinheiro para o seu mês, você usar durante pouco tempo e daqui a pouco precisar de novo. E você pega de novo, e você pega de novo. Então é um perigo. Ana Luísa, cartão de crédito, como buscar o equilíbrio ao utilizá-lo? Equilíbrio está na gente. Cartão de crédito, quem tem que estar com equilíbrio somos nós. Então eu falo, o cartão ele é uma ferramenta fantástica, que ele te permite várias realizações, só que ele traz uma ilusão para quem não tem educação financeira de que você tem mais dinheiro do que o que você tem. Só que qual é a maneira certa de você trazer equilíbrio no cartão de crédito, que se as pessoas conseguirem inverter essa chave na cabeça delas, vai fazer muito mais sentido. O que seria? Pensa assim, o cartão, ele tem que ser uma opção de pagamento. Você pode pagar com débito, você pode pagar com Pix hoje em dia, né? Você pode pagar, enfim, né, com cheque para quem é mais tradicional, e você pode pagar com cartão. Então ele é uma opção de pagamento. Então, você tem que ter o dinheiro agora para poder pagar aquilo que você está comprando. Então, como que funciona? Eu quero comprar um monte de roupa. Mulheres fazem muito isso. Eu quero comprar um monte de roupa, tá? Doida nas promoções de brusinha, como diz o povo. O que as pessoas fazem? Elas vão lá e falam, eu vou comprar, eu vou parcelar e depois eu vejo como eu pago. Mas se a pessoa faz ao contrário, eu vou me programar para daqui a 3 meses comprar um monte de brusinha. Ela junta o dinheiro, coloca o dinheiro separado e guardado e chega no momento e fala, agora eu vou comprar as minhas brusinhas. E aí entra, você tem o dinheiro para pagar. Então você escolhe, você tem um poder na sua mão. Chega na loja e fala, tem desconto se eu pagar à vista? Não, não tem. Parcela sem juros? Parcela, então parcela. Você já tem o dinheiro para pagar. Então o cartão ele não vira um vício. Agora, tem desconto? Tem desconto? De quantos por cento? Eu dou 10% de desconto para você pagar à vista. Pensa comigo. Pô, vale a pena ou não vale a pena você pagar com desconto a mesma roupa que você já ia pagar? Então, na verdade, o equilíbrio no cartão está em você quebrar a ilusão de que você tem o dinheiro, que você ainda não tem, que na verdade você tem que ter o dinheiro. E aí você usa o cartão na escolha de pagamento. Eu quero pagar à vista, agora eu quero pagar depois. Se você já tem o dinheiro na mão para pagar, o cartão ele é benefício para você. Ainda em cartão de crédito, em relação ao salário, qual é a porcentagem do salário que você deve dedicar ao cartão de crédito? Se assim posso colocar o dedicar entre aspas. Então, aí é que entra, cartão de crédito, quando a gente vai montar uma organização financeira, um planejamento, não existe cartão de crédito na planilha. As pessoas ficam chocadas com isso, mas não existe, porque cartão de crédito é forma de pagamento. É como se eu botasse débito, é como se eu botasse Pix na planilha e eu botasse cartão de crédito. O que me interessa no cartão de crédito é o que está dentro dele. Então, não existe uma porcentagem para o cartão. Existe aquilo que tem ali dentro do seu cartão e a porcentagem que você vai dedicar a ele. Então, dentro do seu cartão, você vai ter mercado? Será que você vai ter roupas? Será que você vai ter a sua academia? Então, não me interessa o cartão, me interessa o que tem dentro dele. Isso sim é que é a grande sacada. Então, cartão de crédito é forma de pagamento. Pensa ele, faz sentido eu chegar, assim, quando as pessoas falam para mim assim, nossa, eu tô com problemas com cartão. Eu falo, mas isso não faz sentido. Você tá com problemas com o seu Pix,
Eu vou achar que deu um problema no sistema, porque, na verdade, é a pessoa que está gastando. Então, interessa o gasto que está ali dentro. É a maneira como está consumindo. Então, nessa divisão, quando a gente faz uma divisão de gastos, a gente vai determinar uma porcentagem para mercado, uma porcentagem para, enfim, para lazer, para hobbies, algo que você pode gastar com o que você quiser, para saúde. Então, você tem essa divisão nos gastos. Agora, se você vai pagar com cartão, se você vai pagar com Pix, com débito, é uma escolha sua, porque você tem que ter o dinheiro. Então, o cartão, ele não é uma categoria, ele é uma forma de pagamento. A gente tem que sempre lembrar disso. Ana Luísa, como uma família endividada pode reorganizar as finanças? Essa pergunta é ótima. Não sei se você deu uma olhadinha aí, andou pesquisando, mas assim, tem dados estatísticos que saíram no final do ano passado, atualizando uma pesquisa que o Serasa tinha feito, que são assustadores. A gente tem uma parcela gigante das famílias brasileiras endividadas. Se não me engano, eu sou meio ruim para lembrar assim de cabeça, deve ser em torno de uns 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 80%, gente, eu gosto de trazer para a realidade. Olha para o teu lado. Veja 10 famílias, 8 estão endividadas. Não assusta? É muito mais do que falar 80%? Assusta, né? Dá um susto. E essa é a realidade do Brasil. Então, como que a gente rompe esse ciclo? Como que a gente quebra isso e a gente consegue fazer com que uma família que tenha dívidas deixe, né, as dívidas para trás? O primeiro ponto, né, eu vou retomar até o que a gente conversou lá no início, o primeiro ponto é quebrar o tabu e falar de dinheiro com a família. As pessoas têm o hábito de esconder dos outros, seja o marido, a esposa, enfim, das famílias, do pai, da mãe, às vezes moram junto, os gastos e o quanto ganha. Isso é terrível, porque família, gente, não é apenas um monte de gente morando embaixo do mesmo teto. São pessoas que compartilham uma vida, uma história, as emoções, né? E as pessoas têm que estar unidas em torno disso. A sua família pode ser pequena, pode ser uma família grande. Então, o primeiro ponto para você sair das dívidas é você abrir o jogo. Parar de tentar carregar uma pedra sozinho ou sozinha, né? E começar a compartilhar isso. Porque a família, ela tá junta, tem que estar unida nos bons e nos maus momentos. E se existe uma dívida, essa dívida muitas vezes ela não foi causada somente por uma pessoa, ela pode ter sido uma pessoa passando por um momento emocional, de estresse, que desencadeou uma dívida. Mas em geral, quando a gente fala em dívidas familiares, a gente está falando de dívidas que normalmente vieram de alguma maneira ou para suprir alguma coisa da família que precisou se recorrer a uma dívida, né, uma urgência, uma emergência, então diz respeito a todos, né, um membro da família um membro da família diz respeito a todo mundo, ou então foi para realizar alguma coisa, né, um desejo, um bem que a pessoa queria comprar e isso saiu do controle, né, virou uma dívida maior do que poderia ser carregado, mas que beneficia todo mundo. Vou dar um exemplo aqui, uma parcela de um carro que às vezes parecia que cabia no orçamento e de repente o pai ou a mãe, né, que estava ali, né, que é o provedor da família ou a provedora, ficou sem emprego e não consegue mais arcar. Então, assim, a família tem que partilhar. Primeiro ponto é partilhar, é sentar todo mundo e abrir o jogo e ser sincero. E não é buscar culpado, é buscar soluções. Então, para mim, o primeiro ponto quando eu trabalho com família e eu falo para as pessoas é trazer todo mundo para o mesmo barco. A gente está no mesmo barco, né? O problema é esse, ele já existe. Como a gente resolve? E o como a gente resolve é o próximo passo. Aí é a educação financeira. É literalmente sentar todo mundo e vamos organizar. Não tem segredo, precisa organizar todo mundo junto. É entender o quanto que entra de dinheiro na família, que é destinado para aquele núcleo familiar, e o quanto que sai, analisar as saídas de verdade. Precisa anotar, não só os gastos que a gente chama de fixos ou essenciais, né? Conta de luz, a conta de gás, o aluguel, se for o caso, né? E a gente está falando de tudo, a gente está falando desde o gasto de gasolina, de padaria, de supermercado. É preciso fazer esse entendimento. Para quê? Para entender o padrão de vida e ver se essa família está vivendo dentro do padrão de vida que cabe a ela. Aí você deve estar perguntando, Ana, mas você não falou da dívida. Como é que a pessoa vai sair da dívida? A dívida ela não é o problema. A dívida ela é um sintoma de um problema que você precisa estancar. Lembra que eu falei que eu não saía do ciclo? O meu problema, eu achava que a dívida era o problema. Então eu sempre quitava a dívida. Uma família endividada acha que a dívida é o problema. Então ela começa a quitar a dívida e ela não se organiza, ela não forma reserva. Então o que acontece? No primeiro imprevisto ela gera uma dívida de novo. A dívida, ela não é a primeira coisa que você ataca. É a organização, é a formação de uma reserva. E aí você parte para a dívida.
que aí você vai negociar, e aí você vai olhar o quanto que falta para quitar. Então, primeiro você se organiza. Primeiro você olha aonde pode enxugar. É possível enxugar gastos? Como que eu faço para viver dentro do meu padrão de vida? A família como um todo. Depois você vai falar, ok, vivemos dentro do nosso padrão de vida, conseguimos ajustar. O dinheiro que sobra tem que formar uma reserva. Não se quita a dívida sem reserva. Porque se você quitar a dívida sem formar uma reserva, na primeira emergência que você tiver, a família volta a ficar endividada de novo. Então precisa de organização, precisa de planejamento, e aí depois você vai olhar para sua dívida e buscar quitá-la. Mas antes você tem que evitar, a família tem que evitar gerar nova dívida. E tem que estar todo mundo na mesma direção, não adianta uma pessoa só. Senão o barco, eu falo que o barco vai girar. Se cada um remar para um lado, o barco não sai do lugar, ele fica só rodopiando. Família tem que ser uma união mesmo, de verdade. Ô, Ana, qual é o grande desafio dos pais que querem conscientizar os filhos acerca da educação financeira? Olha, o grande desafio é os próprios pais mostrarem que tem educação financeira. Porque, eu vou te dizer, crianças e adolescentes, eles se baseiam muito pelo exemplo. Nós, humanos, aprendemos muito por repetição de comportamentos. Então, a primeira coisa que uma criança aprende é por repetição de comportamentos, palavras, gestos das pessoas que estão ao redor. E as pessoas mais próximas são a família. Então, essa questão dos próprios pais demonstrarem uma boa relação com o dinheiro, a primeira coisa importante é você falar, você não só falar, mas você mostrar que você tem uma boa relação. E na sequência, aí sim, né, você partir para certas ações que você vai ensinar aquilo aos seus filhos. Então, a gente, óbvio que tem uma diferença quando a gente fala de uma criança pequena para um adolescente, mas, basicamente falando, né, o grande ponto, né, para crianças e adolescentes, é você trabalhar a ansiedade. O que adultos também deveriam trabalhar, né? A ansiedade é você usar o tempo a seu favor, é você fazer com que a criança ou o jovem entenda que o dinheiro, ele não pode ser consumido inteiro, que você precisa separar esse dinheiro em diferentes formas. Pode falar. Então a mesada pode ser um estímulo para dar autonomia às crianças e adolescentes no modo como eles lidam com dinheiro? Pode sim, e novamente, são os pais que têm que direcionar. Não adianta só entregar dinheiro na mão das crianças, você precisa dizer o que eles têm que fazer com aquilo e como, quais são as regras do dinheiro. Porque nós que não tivemos educação financeira, muitas vezes não tivemos esse ensinamento sobre como utilizar o dinheiro. A mesada, ela é justamente esse momento em que a criança ou adolescente ele vai ter primeiro contato com essa coisa chamada dinheiro, vai materializar algo abstrato, porque dinheiro é abstrato, né? E de repente você tem aquela materialidade ali. Então ele acha que a fonte daquilo é infinita. Assim como os trabalhadores, nós, assalariados, muitas vezes achamos ilusoriamente que o crédito, né, dinheiro é infinito. E não é bem assim. Então os pais têm que direcionar, colocar as regras. E a regra do dinheiro é básica. Você nunca gasta todo o dinheiro que você recebe, independente da quantidade que seja. Seja para a criança, seja para o adolescente. O pai tem que botar regra. O pai e a mãe tem que chegar e falar, você vai ganhar tanto. Desse tanto, vamos guardar, você vai ter que guardar tanto. Combina, realiza um sonho da criança, alguma coisinha que ela queira comprar. Quanto menor a idade, menos tempo. Daqui a um mês, o que você quer comprar? 2 meses. E aí você coloca um dinheirinho. Para adolescente, você já pode trabalhar com um limitezinho ali, talvez de uns 3 meses, né? Você consegue colocar. Então, você trabalhar algumas realizações e a noção de que se você preservar, não gastar tudo, você vai ter um benefício lá na frente. Você vai poder ter esse poder de compra. Então, ter educação financeira na infância pode ser um indicativo que a criança não precisará se preocupar com o dinheiro no futuro? É um indicativo, não é necessariamente ela vai lidar melhor, mas ela vai ter um contato, então ela já vai entender se isso tiver virado um hábito, né? O que acontece? Quando você bota a mesada, quando você dá educação financeira na infância, você precisa estabelecer rotinas, né? As regras são as rotinas que têm que ser seguidas. Se essas rotinas para a criança e para o adolescente viram um hábito, o hábito é quando a rotina está incorporada, você já não pensa mais nisso, isso está entranhado em você, é tão óbvio para você que você já não pensa mais, aí sim,
é garantia de que a pessoa vá lá e ela vai conseguir, né, no futuro, ter uma vida financeira tranquila, porque ela já tem na cabeça dela a forma certa de lidar com o dinheiro. Porém, tudo vai depender da maneira de que se a rotina financeira que foi ensinada para ela realmente foi incorporada. E aí entra uma questão subjetiva que cada criança, cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Então tem gente que vai aprender isso de uma maneira muito mais rápida e tem gente que vai ter que levar alguns tombos da vida para poder lembrar daquilo lá no passado e retomar. Então vai depender um pouco também da maneira como não só é ensinado, mas como aquilo é absorvido pelo indivíduo, pela criança, pelo adolescente, né? Ô, Ana Luísa, o Banco Central iniciou no ano de 2020, um programa voltado para as escolas públicas, incluindo a educação financeira em 4 disciplinas: português, matemática, geografia e história. É o projeto Programa Aprender Valor. Como você vê essa iniciativa? Essa iniciativa é muito interessante, né? Ela tem a ver com a Base Nacional Curricular, né? A BNCC, que o pessoal das escolas, né, tem que seguir, e passou agora, esse ano de 2022, a ser obrigatório esse ensino da educação financeira como uma disciplina transversal, né, entre as disciplinas. Esse projeto do Banco Central, ele é muito interessante. Ele começou como um piloto, se não me engano, acho que foi em 2020 ali, ele começou como um piloto, fazendo algumas testagens, né, em algumas escolas, e agora, né, em 2021, né, o ano passado, eles começaram a abrir um pouco mais a plataforma. A proposta deles é incrível, né? Incrível de que maneira? Porque eles se propõem não somente a falar, né, para os professores, os educadores que vão passar, né, esse conteúdo, que vão ensinar o conteúdo dentro das disciplinas. Então eles têm um programa de capacitação, né, desses professores, porque é um conhecimento novo, e lembra lá da estatística que eu falei, 80% das famílias estão endividadas, e os educadores se encaixam, nós todos nos encaixamos nessa estatística. Então como que alguém que não tem educação financeira ou não teve acesso a esse conhecimento vai ensinar? Então a plataforma, pelo que eu vi, eles têm, né, no projeto, prevê a capacitação desses professores para poder falar sobre a disciplina, né, sobre a educação financeira nessas disciplinas, mas o que eu achei interessantíssimo desse programa do Banco Central é que ele se propõe a capacitar os professores para aplicarem isso na própria vida e também os gestores das escolas também poder propiciar isso para eles mesmos e aos seus colaboradores, a todos os demais, porque a educação financeira não faz sentido só da boca para fora, só faz sentido se você traz isso para a sua vida, traz para você e você aplica. De certa maneira, a educação financeira não pode ser uma disciplina isolada, ela tem que ser transversal, ela inclusive poderia ser dada em biologia. Consumo, quando você fala de consumo, você fala sobre o que você precisa, você fala sobre descarte, você fala sobre impacto ambiental. Então eu acho interessante, acho que é uma primeira iniciativa muito boa de trazer educação financeira para as escolas, acho que é um primeiro caminho, mas ainda tem muitos desafios, que acho que no nosso país a gente vai ter, mas que a iniciativa é muito bem-vinda, com certeza. Ana Luísa, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza, por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço e obrigada por estar aberto aqui, né? A gente vai conversar sobre educação financeira. Sempre que precisar, é só me chamar. Maravilha, Ana Luísa, muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu esta entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!